Boa noite. Desculpe a bagunça, mas é que sou jovem, essa tecnologia antiga eu não estou acostumado, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, para a gente poder conversar um pouco. E nós vamos conversar hoje sobre um assunto interessante e controverso na sociedade atual, mas a gente vai ver que não é só na sociedade atual, não. Vamos relaxando, tranquilizando o nosso pensamento, acalmando as nossas ansiedades, agradecendo a Deus por estarmos bem, protegidos, com uma saúde mental admirável, agradecer a nossa tolerância, a nossa paciência, agradecer o amor que estamos tendo conosco mesmo e para com aqueles que estão convivendo conosco. Pai amado, pedimos tua força, tua proteção e tuas bênçãos para nós, hoje e sempre. Então, vocês já ouviram falar de carência? E de moralidade? Já ouviram falar? Pois é, o tema que foi sugerido hoje é a junção das duas coisas. Carência moral. Porque algumas pessoas presumem, outras dizem, outras pregam, que nós estamos vivendo numa fase de carência moral, que existe falta de moralidade, que as pessoas não se respeitam mais. E aí eu pergunto assim, teve algum momento no mundo, na nossa sociedade, desde a época da criação, que a nossa criação hoje consta entre 5.000 e 10.000 anos, em que não houve uma carência moral de parte da população? Porque se nós, espíritas, que acreditamos na reencarnação, que acreditamos que estamos aprendendo, que estamos evoluindo, que acreditamos que erramos e que aprendemos com os nossos erros, nós vamos chegar à conclusão de que, devido à mistura, à miscigenação de espíritos que encarnam neste planeta, nós estamos sempre com uma carência moral. Mas vamos entender o que é moralidade, o que é ser moral. Eu vi uma palestra hoje do professor Clovis, filósofo, onde ele falava exatamente sobre isso, sobre moralidade. E ele deu um exemplo muito marcante, muito interessante. Que ele estava uma vez viajando na Europa e num certo dia, ao passar por uma banca de jornal, uma casinha de jornal, era cedo ainda, na parte da manhã, ele olhou o jornal, queria comprar um jornal, mas não tinha ninguém para vender. Mas o jornal estava ali, as revistas estavam ali. E ele pensou, nossa, jornal à vontade, se eu quiser, eu pego, levo para casa, ninguém está vigiando, ninguém está me olhando,
não existe ninguém que vá me denunciar. Essa atitude, fazer ou não fazer, dependendo exclusivamente de mim, da minha consciência, da minha moralidade, da minha ética. Então ele diz que moral é aquilo que você faz ou deixa de fazer por você, pelos seus hábitos, costumes, educação, criação, que você faz quando ninguém está vendo. E não existe nem a possibilidade de Deus estar vendo. Isto é moral. Quantos de nós somos assim? Já somos uma quantidade razoável. Não que tenhamos moral 100% das nossas atitudes todos os dias, mas que já estamos aprendendo a ter moral, respeito para com o próximo, mesmo quando ninguém mais está olhando o que nós estamos fazendo. E isso faz parte do nosso aprendizado e do nosso crescimento. Existe uma crise de moralidade? Existe. Assim como nós já deveríamos ter aprendido e incorporado as nossas atitudes, as nossas ações, ao nosso dia a dia, muito daquilo que nós já sabemos, já conhecemos, outras pessoas na nossa sociedade já deveriam ter mudado para melhor o seu comportamento moral, o seu comportamento ético. Mas nós aprendemos na doutrina espírita que cada espírito tem o seu momento, está no seu ponto da sua caminhada. E se algumas coisas nós já não fazemos mais, ou outras que nós já fazemos, mas que outras pessoas ainda estão numa fase diferente desta, devemos tolerar, perdoar e aceitar que eles estão caminhando. Porque uma das coisas que a doutrina espírita nos ensina é que todos nós, absolutamente todos nós, chegaremos num momento em que seremos quase perfeitos. Não seremos perfeitos porque só Deus é perfeito, mas alcançaremos uma quase perfeição. Jesus disse: nenhuma das ovelhas que me foram confiadas se perderá. Dá para acreditar nele? Será que esse cara fala a verdade? Será que ele é de confiança? Eu confio nele. E acho que todos nós confiamos também. Então, essa carência moral que existe na humanidade sempre existiu. Em algum momento, nós fizemos parte dessa carência moral que hoje nós julgamos incorreta, errada. Mas é que nós, graças a Deus, com a ajuda do nosso mentor, anjo da guarda, com a ajuda dos guias espirituais que estão
aqui na Terra, auxiliando todos os espíritos que estão encarnados e os que estão desencarnados também. Graças a eles, nós já aprendemos alguma coisa. E temos a responsabilidade não de ensinar os outros, mas de mostrar para os outros. De ser exemplo. De mostrar como deve ser a atitude moral de um cristão, de uma pessoa de bem, de alguém que está preocupado em crescer e evoluir, de alguém que está disposto a seguir Jesus e disposto a seguir os conselhos, os exemplos de muitos outros que já nos antecederam e já nos mostraram o que nós devemos fazer. A reforma íntima. Porque cada um de nós só pode fazer a sua. Eu não posso fazer a reforma íntima da minha mulher, da minha filha, dos meus irmãos, dos meus amigos. Não, não posso. Mas posso orientar naquilo que eu puder, porque eu também não sou perfeito. Eu também erro. E assumir os erros é uma das coisas que nós precisamos fazer para mostrar para os outros o que é o certo de se fazer. E tem vários conselhos na literatura, na doutrina espírita, de pessoas que falam a respeito de Jesus, que nós podemos escutar e podemos saborear, beber da água da fonte da vida eterna. Porque todo aquele que fala em nome de Jesus, todo aquele que segue os evangelhos, todo aquele que segue as lições do bem, seja de quem seja, está crescendo, está aprendendo e está procurando mostrar para os outros como ele entende o que deve ser feito. Cada um de nós nasceu com a regra do bom viver inscrita na nossa consciência. A lei divina, a lei maior, a lei de Deus que rege todos os universos. Todos nós sabemos o que devemos fazer. Caridade, amor ao próximo, respeito ao próximo, cuidar de quem precisa, nos cuidar, fazer com que estejamos sempre firmes e fortes para apoiar quem precisa ser apoiado. E também aceitar o apoio quando precisarmos. E quando é que a gente não precisa? Quando é que a gente não precisa de um ouvido,
de um abraço, de um ombro, de um sorriso, de um olhar que diz assim: eu estou contigo. Pode falar comigo, se abrir comigo, ou simplesmente ficar do meu lado quando precisar. Porque o que falta num bom número de pessoas é o respeito ao próximo. É saber que somos irmãos. É saber que fazemos parte desta natureza. Que nós não vamos preservar a natureza cuidando dela. Nós vamos preservar a nós mesmos. E preservando a nós mesmos, nós vamos estar ajudando, auxiliando, protegendo e ajudando ao nosso próximo. Vamos estar, em primeiro lugar, agradecendo a Deus e fazendo aquilo que Jesus disse para os apóstolos. Cada vez que cuidastes de alguém, que alimentastes alguém, que limpastes as feridas de alguém, fizestes para mim. A gente não diz isso com relação aos nossos filhos? A gente diz assim: quem beija meus filhos me beija também. Pode não gostar de mim, mas se amar ao meu filho, serei eternamente grato. Foi isso que Jesus disse. Eu não preciso ser espírita. Eu não preciso ser católico. Eu não preciso ser evangélico. Eu não preciso ser cristão. Mas tenho que estar de acordo com a lei maior. Preciso me amar, amar ao meu próximo, fazer pelo meu próximo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. E aí está um dos pontos básicos do relacionamento com as pessoas. Eu faço para o meu próximo aquilo que eu quero que ele faça por mim? Precisamos ser exemplo. Precisamos usar o nosso pensamento e os nossos sentimentos para harmonizar o fluido em que nós vivemos. Por quê? Porque se eu vou numa piscina, eu preciso mantê-la o mais limpa que eu conseguir para o próximo que vai entrar nela. Isso a maioria de nós entende. A maioria de nós não entende e nem sabe, ou não presta atenção, ou não pensa nisso mais vezes, é que nós vivemos numa piscina fluídica. O fluido universal nos rodeia. Nós respiramos dele. Nós absorvemos o pensamento dos outros que está nele. E o que nós colocamos nele? Que tipo de pensamento nós emitimos?
que tipo de sentimento nós emanamos e que qualidade deixamos impressas no fluido cósmico universal que nós todos estamos inseridos. Isso é manter a moralidade num degrau um pouquinho mais acima. Lembra que Jesus falou? Orai e vigiai? Ou, como muitos amigos espíritas preferem, vigiai e orai? Sim, porque o vigiar já é uma oração. Quando nós estamos atentos aos nossos pensamentos, aos nossos procedimentos, já estamos orando. Já estamos acalentando a plenitude de uma moralidade que iremos alcançar num futuro. As coisas não são impossíveis. Às vezes podem ser trabalhosas. Mas não vamos esquecer que se elas hoje são trabalhosas para nós, o motivo, a causa, o efeito que nós estamos tendo hoje está baseado em causas que nós originamos em épocas passadas, seja nesta vida, seja em alguma vida anterior. Carência moral, todos ainda temos. Porque não colocamos em prática aquilo que já sabemos. E já sabemos muito. André Luiz, num dos seus livros, Agenda Cristã, diz que aquele ser que tem 2 semanas de aprendizado do Evangelho já sabe a saciedade o que tem que fazer. Quem escutou uma vez na vida o Sermão do Monte já tem conhecimento pleno do que tem que fazer na sua vida. O grande problema é que a gente esquece. A gente não presta atenção. A gente prioriza o material ao invés de priorizar o que é importante. Não é desprezar o material. Tudo o que existe é criação de Deus. Não existe nada que não seja a criação dele e não existe nada que não tenha um motivo para existir, inclusive eu e você. E é isso que nós temos que priorizar. O aprendizado. Usar as coisas e não ser usado pelas coisas. Aprimorar as nossas virtudes. Transformar em virtudes os nossos defeitos. E prestar atenção no que é defeito e no que é virtude. Porque muitas vezes a gente confunde. Às vezes a gente acha que virtude é ser bem-sucedido materialmente.
bem-sucedido materialmente é importante? É. Nos dá a oportunidade de ajudar outros. Nos dá a oportunidade de crescer mais, de conhecer mais. Mas ser bem-sucedido é ser um filho de Deus que ama os seus irmãos. Que nós possamos entender, enxergar, conhecer as coisas que são mais importantes na nossa vida. Porque o que eu tenho que aprender é diferente do que o meu irmão tem que aprender. Porque mesmo caminhando juntos, os nossos caminhos são únicos. Porque os nossos pensamentos são nossos. Os nossos sentimentos são nossos. Nem mesmo uma alma gêmea tem um pensamento e o sentimento igual ao outro. Porque, na verdade, todos nós somos almas gêmeas. Nascemos do mesmo pai, da mesma espécie, fluido, espírito, que envolve, que manipula o fluido que o rodeia. Vamos fazer com que o fluido que nos rodeia seja o nosso escudo e só atraia os fluidos bons que nós pensamos e que os outros pensam também. Para que possamos ser úteis e estarmos cada vez menos carentes moralmente e cada vez mais fluentes no amor, na caridade, na tolerância, na compreensão e no acolhimento com todos os nossos irmãos. Uma boa noite, um bom final de terça-feira para vocês. Uma ótima semana para que todos nós possamos crescer em amor, em compreensão, em humanidade e em fraternidade. Que o Pai nos abençoe, porque Ele nos abençoa sempre. Que Jesus, o nosso irmão maior, continue nos protegendo e nos abençoando. Que nós sejamos cada vez melhor para nós mesmos e para o nosso próximo. Muito obrigado.